Tanto David quanto a Elijah, os protagonistas de Corpo Fechado, querem um sentido para as suas existências. Eles querem uma explicação para as suas vidas. No passado, essa explicação era dada pela religião, mas hoje ela é procurada na cultura de massa. No caso nosso aqui, do nosso filme, nas histórias em quadrinhos. A Elijah sofre de uma terrível doença nos ossos. E essa doença irá fazer com que ele tenha uma infância atormentada. Ele é um menino triste, um menino solitário, esquisito e muito revoltado com a vida. Entretanto, ele vai, através de uma entrada no mundo em quadrinhos, ele vai construindo uma série de fantasias que, de certo modo, irá fortalecê-lo para enfrentar essa realidade tão adversa produzida pela sua doença. Ele termina por se transformar num relativo homem de sucesso. Ele tem uma galeria onde comercializa raridades do mundo em quadrinhos. Então ele alia prazer e negócios e consegue, desse modo, uma certa estabilidade emocional e também econômica. Essa infância complicada também o David irá passar por ela. O David também foi um menino muito solitário. Ele teve uma infância marcada por um trauma, marcada por um acidente que quase o matou. Ele quase morre afogado numa piscina, né? E isso irá marcá-lo profundamente. O David está casado com Audrey, tem um filho, e ele tem uma relação com a família distante, uma relação afastada, principalmente com a mulher. Ele não tem amigos, ele trabalha como vigilante num grande estádio de futebol. Na verdade, o David queria ser jogador de futebol. E ele era um excelente jogador de futebol. Mas a Audrey, a mulher com quem ele se casou, não suportava o futebol. O futebol para ela era algo muito violento, uma pessoa não podia viver de algo tão violento assim, portanto ela não aceita que ele, o marido dela, né, tenha esse tipo de profissão. Então ela, de certo modo, obriga-o a abandonar a carreira de jogador de futebol, e ele então deixa a carreira, porque amava a Audrey, né? Casa com ela, deixa de ser jogador de futebol, mas ele não larga totalmente o futebol, porque ele vai trabalhar de vigilante lá nesse estádio. E ele cumpre a sua a tarefa ali profissional com uma aparente resignação e com uma clara competência. Ele é muito bom naquilo que ele faz. Os seus dias são tristes, os seus dias são solitários, são monótonos, a vida é pesada para o David, né? E a coisa vai transcorrendo assim, até que um dia ele está voltando para casa e o trem que ele se encontra sofre um acidente. Vão morrer todos os passageiros, todos os tripulantes, e só uma pessoa sobrevive, que é o David. Ele vai sobreviver. Então surgirá na vida dele o Elijah. O Elijah vai chegar e vai dizer: olha, você sobreviveu a esse acidente porque você é um super-herói. Ele fala: você tá louco, você tá maluco, esse cara é louco. Ele tenta fugir do cara e o cara insiste. O Elijah insiste com ele: olha, quando foi que você ficou doente a última vez? Ele pensa, vai para casa, passa dias pensando, pergunta para a mulher, vai no trabalho, pergunta quantos atestados ele havia pegado para faltar ao serviço. Não tem nenhum. Ninguém se lembra quando ele adoeceu.
O Elija pergunta: você tem algum poder secreto, algum dom especial? Ele fala que não, mas ele tem o dom da premonição. Ele percebe quando as coisas vão ocorrer, né? E tem mais, ele tem uma força descomunal que ele não sabia que tinha. Então, o David pode ser que seja um super-herói. Então o Elija vai cada vez mais confrontando com a sua personalidade, né? Vai mostrando para ele que talvez ele tenha oculto dentro de si potencialidades até então inimagináveis, né? É importante a gente comentar um pouquinho sobre o nome das personagens, né? O Elias, o nome do profeta hebreu. Elias era aquele profeta poderoso do antigo Israel, viveu lá no século IX, antes da Era Comum, antes de Cristo. E o Elias ungia, né, o sujeito, transformando aquele sujeito simples, muitas vezes obscuro, periférico, marginal, alguém assim como David, né, num rei de Israel. O Elias não é contemporâneo de Davi, Davi, né? O Davi é do século X antes de Cristo. Davi, ele vai ser ungido pelo profeta Ismael. Cronologicamente não viveram no mesmo tempo, mas Elias é um dos profetas mais famosos. Por isso, ele está no nome desse personagem. Então, Elias que vai chegar para David e vai trazer essa boa nova, vai trazer essa mensagem dos deuses de que ele é um super-herói, vai ungí-lo super-herói, né? David remete a Davi, né? Davi era um pastor de ovelhas, era um sujeito pobre, morava lá na periferia, ninguém dava bola para ele, nem a família dava bola para ele, era um menino tido como meio bobão. E quem Davi irá se transformar? Ele, ainda adolescente, vai matar o gigante filisteu Golias, né? Uma história conhecida por todo mundo, com uma funda, dá uma pedrada na fronte do Golias e derruba o Golias e terminará rei de Israel, sendo ungido pelo profeta Ismael. Então o profeta tinha essa capacidade de trazer as mensagens do mundo divino, as mensagens do inconsciente, né? Então o Elija é esse profeta que vai escarafunchar o inconsciente de David, trazendo uma verdade verdadeira que estava submersa. Ele vai trazer essa verdade à tona, fazendo com que David deixe aflorar o seu lado mais verdadeiro, as suas pulsões mais genuínas, né? Então o David, à medida em que ele vai deixando aflorar o super-herói que mora dentro dele, ele vai se aproximando mais da mulher. Ele era um sujeito solitário, triste, ele impotente. Então ele vai se aproximando da mulher e vai se aproximando do filho. E não é fácil essa trajetória. Um filho, certa vez, pega um revólver e ameaça ele: se você não se declarar como herói, eu vou atirar em você para provar que você é um herói. Então ele se transforma para o filho naquilo que todo pai deveria ser para o filho, um super-herói, né? Então o Elija diz para ele: você é meu duplo, eu sou o seu duplo. Enquanto os meus ossos são frágeis e quebram à toa, quebram ao menor toque, você tem um corpo firme, um corpo fechado, um corpo maciço, um corpo inquebrável, que aí dá nome ao filme, né? Inquebrável. David vai então lentamente, David vai deixando aflorar
né? Esse lado que encontra-se reprimido, esse lado que encontra-se oculto, e à medida que esse lado vai aflorando, ele vai encontrando um sentido para a vida. Não só David vai encontrando sentido para a vida, como a Elija também vai encontrando sentido para a vida, porque um é o duplo do outro, um duplo igual e ao mesmo tempo oposto. Ambos vão encontrar um sentido para a sua existência. A Audrey não aceita nem que o filho dela jogue futebol. Ela não suporta o futebol, porque o futebol é muito agressivo, é muito violento, então ela não aceita, né, a prática do futebol. Ela não aceita que o David, né, que o David se apresente como ele é. Ela exige que ele se ampute dessas suas qualidades para que fique com ela. Portanto, no passado se criou esse dilema, e esse dilema ainda não se resolve, porque ele mantém mantém oculto dela essa sua transformação que agora está ocorrendo, que na verdade não é bem uma transformação, porque ele está deixando aflorar as suas potencialidades que ela, a sua mulher, não aceita. É muito interessante que quando ocorre o acidente de trânsito, o acidente do trem, quando o trem tem lá aquela batida, aquele descarrilhamento lá e morre todo mundo e só sobra ele, momentos antes, o David está sendo observado por uma menina. E essa menina está de ponta cabeça. Essa menina está vendo o mundo invertido, está vendo o mundo de ponta cabeça, está vendo o acidente do mundo, né? E logo após que ocorre o acidente, o filme corta e vai para a casa de David. E lá está o filho dele assistindo a televisão, também de ponta cabeça. As crianças estão vendo o mundo virado, né? O mundo está se apresentando para elas de forma virada e como um enorme acidente. O conceito de masculinidade tem mudado tremendamente nas últimas décadas. O conceito de masculinidade tem se apresentado como um conceito hoje extremamente frágil. O corpo do homem, que era um corpo forte, que era um corpo rígido, que era um corpo fechado, que era um corpo inquebrável, hoje esse corpo se transformou num frágil corpo de vidro. David, o herói criado por M. Night Shyamalan, é um herói que é corajoso, forte, agressivo, protetor e justo. Ele é tudo que o homem há décadas, desde a mais tenra idade, é ensinado a não ser.